Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único. É um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele por mais um dia, mais uma oportunidade. Nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz. Nós estamos estudando o mundo espiritual, o mundo material, para responder a pergunta: quem somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que é que estamos fazendo aqui na Terra? Para isso, nós estudamos Vida Além da Vida, a coletânea do livro de André Luiz Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Já gravamos o nosso lar completo. Agora estamos já para gravar o capítulo 27, Os Mensageiros. Nós somos do GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma religião, nem igreja. Também não somos grupos espíritas, não. Nós pregamos e ensinamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque é a única doutrina que nós conhecemos, que nós nos encontramos, que não tem preconceito. Para ser ecumênico não pode ter preconceito. Todas as igrejas têm. Nós acabamos de já colocar, já está no YouTube, vamos colocar no Face também, o capítulo 26. 26, que é o pedido de um dos trabalhadores, né, que é o nosso irmão, pede para Alfredo que ele quer visitar a família dele. Mas é aconselhado a esperar mais um pouco, a dar um tempo, porque o presidente, o coordenador da casa, do Campo da Paz, sabe que ainda não tem condição, porque não é fácil. O choque da matéria é difícil, como disse o Senhor Jesus. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Enquanto o nosso irmão Alfredo dialogava com os trabalhadores, Aniceto chamou André e Vicente e disse: me acompanha. Aí entrou numa ala, num ambiente, parecia uma cela. Tinha grade, né? Mas Aniceto entrou. Quando ele empurrou a porta que entrou lá dentro, o senhor que estava sentado de cabeça baixa levantou como alguém disposto a atacar. Quando ele levantou,
Aniceto estendeu a mão e disse: como vai, Paulo? Está melhor? Ele então acalmou-se. Aniceto aproximou dele, colocou a mão no ombro dele. E André disse que viu, quando saiu de Aniceto, uma energia, um foco de energia que envolveu aquele espírito. Ele então, trêmulo, sentou novamente e disse: eu vou indo, eu estou bem, estou mais ou menos. Graça, ajuda dos nossos irmãos. Aí então Aniceto voltou para nós e disse para André Luiz: focaliza o seu pensamento nele, vê a tela mental dele. Você vai saber quem é este homem. Então André aproximou dele, concentrou-se e de repente, como numa tela, ele vê várias figuras num ambiente meio nebuloso, né? Mulheres com muita raiva, com muita revolta, blasfemando contra ele. Viu homens também andando de um lado para o outro, completamente nervoso, irado, verdadeiros obsessores, dispostos à vingança. E a surpresa quando ele vê Ismália, muito pálida, abatida, doente, muito triste. Ele também viu Alfredo, já com uma idade bem avançada, uma espécie de doente, muito abatido, muito triste. E ele então não suportou aquela visão, desconcentrou, dirigiu a Aniceto e disse: mas quem é ele? Por que Aniceto e Ismália está nessa situação? Aí Aniceto lembra, André Luiz, você lembra também daquele capítulo que nós falamos do romance de Alfredo? Aquele senhor, aquele sócio de Alfredo, que levantou aquele falso, aquela calúnia contra a Ismália. E Alfredo não acreditou na inocência, na honestidade de Ismália. Não acreditou no amor, porque certamente não era um verdadeiro amor que ele tinha no coração. Porque às vezes o humano, ele confunde paixão com amor. Porque se Alfredo amasse realmente ela, naquele tempo, ele ia averiguar as coisas de uma maneira mais simples. Não, ele optou pelo seu procedimento, pelo que ele achava que estava certo. E aconteceu o que aconteceu. Ismália, por causa dessa dificuldade, desencarnou mais cedo. Voltou para o plano espiritual. Mas foi bem acolhida, porque ela suportou a prova com paciência, com resignação, com humildade até o final. Lembra da palavra do Mestre Jesus? É fiel. Aquele que permanecer firme até o final, eu ressuscitarei no último dia. Com certeza, Ismália foi acolhida no último dia do seu desencarne e trazido para a colônia espiritual.
Alguns tempos depois, foi a vez de Alfredo deixar o corpo físico e voltar para o plano espiritual. Só que ele foi para o umbral, para as trevas. Ele não estava uivando de raiva, de ódio. Mesmo no último instante da morte de Paulo, pediu perdão, confessou a ele, pediu perdão, e ele não conseguiu perdoar. Então ele voltou para o mundo espiritual com o coração cheio de ódio. Você, minha irmã, você, meu irmão, tem alguma coisa contra alguém, lembra dos ensinamentos do mestre de Nazaré. Se você vai ao altar para levar alguma oferta e você sente que tem algo contra uma pessoa, deixa a oferta, vai até ele, reconcilia com ele antes que a noite chega. A noite para Alfredo chegou. Ele está na noite, ele está nas trevas, no umbral inferior, nas ondas trevosas, sendo atacado por aqueles mesmos espíritos que aconselhava ele ter aqueles pensamentos. E ele ficou por alguns tempos. Ismalha trabalhou até que conseguiram resgatar ele para o recanto da paz. Por alguns tempos de tratamento, ele começou a trabalhar, começa a evoluir, aí ele começou a entender o valor do perdão, o valor da humildade, do trabalho. Então ele começou a trabalhar, mas ele percebeu uma coisa, não é só trabalhar, não é só perdoar. Aquilo que Jesus nos ensina, os meus verdadeiros discípulos não são reconhecidos pela aparência, mas pela maneira de amar. Então ele começou a procurar Paulo, porque Paulo já estava nas trevas também, sendo obsidiado por aquelas mulheres, por aqueles homens que ele prejudicou a vida deles. E ele então recolheu ele para o campo da paz. E pouco a pouco ele vai conversando, vai trabalhando, porque ele ainda não conseguiu retirar toda a mágoa, todo o ódio que ele sentiu do seu sócio, do traidor. E com esse gesto de acolher, de trabalhar, de se esforçar, ele conseguiu este posto de comando aqui no Recanto da Paz. Agora tem uma coisa, ele tem que resguardar, ele tem que resgatar o seu erro, o seu débito. Ismalha vai ajudar? Sim, está ajudando. Ela ajudou a trazer ele. Paulo ajuda ele na recuperação. Paulo vai recuperar? Não, não vai. Ele não tem condição. É muita obsessão, muitos erros. Então tem que ser apagado da memória. E só a reencarnação pode fazer isso através do esquecimento. Então vai chegar um tempo determinado pelo plano espiritual, com a ajuda de Ismalha, uma daquelas mulheres que ele extraviou a vida dela, fez igual a Ismalha, perdoou-o, ajuda a socorrê-lo. Então ela, junto com Ismalha, junto com Alfredo, combinaram
a um certo tempo, ela reencarnará. Alfredo também reencarnará ao corpo físico, volta ao corpo físico. E Alfredo vai casar com ela. Porque o nosso irmão Paulo, ele nem sabe, ele não conheceu até agora, nem a Ismália, nem a consciência dele ainda está tapada. Ele está adormecido, o sono da indolência, e nem vai conhecer. Então ele vai ter uma reencarnação compulsória. Então Alfredo e essa irmã, que perdoou ele, que vai tornar esposa de Alfredo nessa encarnação, vão receber ele como filho e ajudar ele a resgatar esse débito do passado. Isto é amor, minha irmã. O amor de Deus verdadeiro. Não é o amor do Deus da igreja, que perdoa pela igreja, pelo Deus da igreja. Ambos, Alfredo e Paulo, iriam para o inferno eterno. E de lá nunca mais iria sair, porque eles não perdoam. Mas Deus, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, presta atenção mesmo, porque quando eu falo que Deus não perdoa, você precisa raciocinar. Porque o perdão e a condenação foi criado pela igreja. Porque a igreja mesmo, ela não perdoa, ela vende o perdão. Se você não tem dinheiro para pagar, você vai para o inferno. Você é condenado. Você compreende? Agora, Deus não perdoa, mas também Ele não condena ninguém. Ele faz algo melhor, Ele dá oportunidade a esse espírito. Hoje eu vou contar a minha historinha, né? Colocar entre parênteses, né? Uma certa vez eu fazia uma palestra e alguém me perguntou sobre a religião, que tem bastante religião, viu, né? Até no Brasil também tem uma religião que tem preconceito contra a mulher. Trata a mulher quase igual os hebreus tratam a mulher, a lei de Moisés, como os muçulmanos. Rebaixa a mulher, simplesmente por ela ser mulher. Mas não pensa, não tem neurônio para pensar que sem a mulher não existiria humanidade. Nós declaramos no nosso estudo que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe. E só é mãe mulher. O homem não tem condição. Aí então, eu disse a resposta: se eu fosse Deus, eu faria com esses religiosos que humilham a mulher, que perseguem a mulher, na próxima reencarnação nascesse num mundo onde não existe mulher. Aí então o amigo espiritual falou bem suave no meu ouvido: ainda bem que você não é, porque Deus faz ainda melhor. Porque esses políticos, esses ditadores, esses líderes religiosos que perseguem a mulher, que cria lei, dogma para humilhar a mulher, sabe o que vai acontecer? Aquilo que a igreja não quer que aconteça. Tenta apagar da história do universo a reencarnação. Na próxima reencarnação, esse machão, esse ditador, vai nascer no corpo de uma mulher, simples e pobre. É isso daí. Fecha aspas. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção. A igreja é o miticismo. Ela envolve como
a teia de aranha. A maior parte das pessoas que troca por causa do amor material, o corpo, o amor da carne, a paixão, o homem troca o misticismo pela verdade de Deus, que é imortal, que é eterna. O misticismo da igreja vai acabar, meu irmão. Você que decora a Bíblia, nós sempre estamos alertando. Repare o último capítulo da Bíblia, meu irmão. Final do terceiro milênio, lembra, estamos em 2025, a 1/4 do terceiro milênio. Segundo João Evangelista, que saindo do corpo na ilha de Patmos viaja no tempo até o final do terceiro milênio. O anjo mostra para ele o que está acontecendo no final dos tempos, do ciclo, não é do mundo, viu, meu? Final do tempo não é final do mundo, não. Porque o planeta Terra não vai acabar, não. O homem não vai destruir o planeta Terra. Palavra de Jesus. Herdarão a terra os mansos e os humildes. Foi Jesus quem disse essa promessa. O salmista Davi, Salmo 37, versículo 37, diz: vai chegar um dia que o justo olhará de um lado para o outro e não vai ver mais o mal. Então o salmista e Jesus profetiza que o mundo não vai acabar. Quem vai acabar é o mal. Já ele foi derrotado na cruz do Calvário. Quem não aceitou isso até hoje foi a igreja. Por isso que João Evangelista, no final do terceiro milênio, ele contempla todas as igrejas com as portas fechadas. Quando você pergunta isso para o pastor, para um pregador, ele diz: não, é porque Jesus voltou, porque o Jesus deles foi embora há 3.000 anos e não voltou até hoje. E dizer que quando ele voltar, ele vai chutar o pau da barraca. Vai fazer tudo ao contrário do que ele pregou. Porque a igreja quer que ele seja como ela pensa, não como Jesus pensa, porque Jesus veio para corrigir a igreja, porque a igreja anda na contramão da verdade. E ele disse, pergunta, por quê? Porque eles não aceitaram o Evangelho, não aceitaram a doutrina do Messias, porque os irmãos evangélicos protestantes, eles falam assim que Israel sofre, é perseguido, porque não aceitaram o Messias. Interessante, né? E por que eles não aceitam? Porque também a igreja nunca não aceitou o Messias até agora, porque eles estão em cima do muro. Eles não sabem se prega Moisés, e anda nos dogmas, 4 dogmas da Igreja Católica, criados pelo Papa. É a doutrina dele, é a direção dele. Você acha que eles vão a algum lugar? Presta atenção. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Nós pregamos o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos, porque o Espiritismo é o segundo Consolador prometido por Jesus. Ele não é uma nova religião. Ele veio para testificar, provar que o Evangelho é a verdade de Deus incontestável. E que o Evangelho é amor e nada existe fora deste amor. O que a igreja prega, o que a igreja cega é miticismo. Fecharão as portas, porque ela tem a trindade do mal: egoísmo, orgulho e preconceito. Preconceito separa, minha irmã. Meu irmão religioso, meu irmão evangélico, o preconceito separa. Por isso que vocês são separados. Existe algo mais separado do que a igreja, do que a religião, principalmente os neopentecostais? Palavra do Mestre Jesus: reino dividido não subsistirá. Está escrito no Apocalipse que a tua igreja vai fechar.
Aconselho você a aprender a fazer o evangelho no lar, porque é o único lugar que nós vamos ter para falar com Deus, estudar o evangelho no nosso lar. Porque vai chegar um dia que você vai procurar a igreja e não vai achar mais. Nem político. Só o bem herdarão o planeta Terra. Saudações em Cristo Jesus. Paz, luz e liberdade.